esclarecendo de uma vez por todas o que o presidente Bolsonaro disse sobre o vírus em seu pronunciamento de 24 de março de 2020. Contrariando os mau caráteres e a oposição sem raciocínio cognitivo para entender uma fala, Bolsonaro estava certo. Paulo Figueiredo. Olha, eu sempre recomendo que as pessoas formem a sua própria opinião. A gente está aqui para dar a nossa, né? Mas eu acho que o espectador, que é grande e maduro, deve entrar no YouTube e procurar lá o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, de 24/3/2020. É esse tal desse pronunciamento onde ele fala de gripezinha. Eu vou colocar os links nas minhas redes sociais para quem quiser, para quem tiver dificuldade de achar. Mas é o seguinte, Bolsonaro disse mesmo que o coronavírus era uma gripezinha? Vou ler as palavras do presidente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso eu fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido por uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. E ele estava se referindo ao respeitadíssimo Dr. Drauzio Varella, que foi quem se referiu ao coronavírus como uma gripezinha. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Disse que é uma gripezinha? Não, ele disse que, no caso particular dele, seria uma gripezinha. E o que aconteceu? O presidente estava certo ou estava errado? Ele pegou o vírus. Pegou. Para ele foi o quê? Uma gripezinha. Apesar da torcida de alguns lá na Folha de São Paulo. O presidente só teve uma gripezinha. No caso dele, ele estava dizendo que ia ser para todo mundo? Não. Se vocês assistirem o vídeo inteiro, vão ver o contexto. Ele diz, em março, quando praticamente não tinha caso no Brasil, ele já falava, estamos traçando uma estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Os dois temas que a gente está tratando aqui, né? Aí ele fala, o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Devemos ter extrema preocupação em não transmitirmos os vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. No final, o presidente falou o que de errado? Todas essas frases foram corretas. Todas. No vídeo, ele defende não fechar as escolas, defende retomar a economia. Para quê? Para evitar a pauta da que a gente vai tratar daqui a pouco do desemprego.